Pessoal, sem enrolação, eu gosto de sempre ir direto ao ponto, sabe? Quando eu falo de funil automático, quando eu falo de algo que vai tocar no seu negócio, sabe? Porque é o seu negócio, e eu levo isso muito a sério. Tanto que eu dei uma pausa aqui no meu dia a dia, que é minha mesa de trabalho, aqui no meu escritório, para estar falando para vocês sobre essa técnica, que me foi apresentada pelo Jorge em um evento. E quando eu descobri a técnica, eu nem sabia quem era Ryan Lavec, eu não sabia quem era... o que era essa, que ele me mostrou o livro e eu falei, poxa, tem coisa aí. Nunca comprei o livro físico, só foi digital, porque eu comprei instantaneamente no evento e fui seguindo a técnica. Bom, e o que essa técnica faz? Ela faz simplesmente você descobrir o que o seu lead quer. Sim, você vai descobrir exatamente o que o seu lead quer. E ao final desse vídeo aqui que a gente está fazendo, desse webinar ao vivo, eu vou te mostrar como você vai vender todos os dias com esse método simples, tá? Você vai vender todos os dias. Isso que aconteceu quando eu habilitei o FunilAsk. E quando eu falo assim, quando eu habilitei, porque por muito tempo eu parei de rodar ele, porque simplesmente ele começou a vender cursos que eu nem lembrava mais que tinha na plataforma, porque ele começa a movimentar. O FunilAsk, ele movimenta o seu negócio como um todo, ok? Não é algo que ele é um tiro direcionado, não é um tiro de canhão que ele vai movimentar toda a sua estrutura. Ele vai fazer um burburinho, ok? Porque ele baseia-se no princípio que é um conselho que você está dando para os seus leads, para o seu público. E quando você começa a dar esse conselho, as pessoas automaticamente buscam conhecer mais de você, saber quem você é e entender até como se fosse uma amizade, ok? Ele tem um começo, um meio e um fim muito interessante, muito amarradinho. E talvez, se você leu o livro, você viu algo sobre isso na internet, você pode ficar um pouco confuso, você, poxa, mas eu preciso implementar tudo aquilo. Não, você não precisa implementar tudo aquilo. Você pode tirar pequenas coisinhas. Eu abri aqui a tela do Infusionsoft para ver o mínimo do mínimo do mínimo que você pode tirar até transformar ele num funil maior e tal. Porém, dá para começar com muito pouco, tá? Dá para começar com muito pouco. Bom, ele se baseia no conceito de, como eu falei, consultoria, ou então de ajuda, de orientação. Eu nem preparei aqui para mostrar, mas eu posso mostrar aqui. Bernardes.com/de direcionamento. Eu coloquei o meu funil começando como se fosse uma orientação de carreira, como se fosse um coaching online, como se fosse realmente uma orientação para aquelas pessoas que não sabem para onde vão na carreira de TI. Tá? Então essa aqui é a páginazinha inicial do meu funil, tudo começa aqui, tudo conectado com o tagueamento automático do Infusionsoft, tomada de decisão, com base no comportamento. Tá? Essa aqui é uma páginazinha simples, essa aqui ainda não está nem no ClickPage, isso aqui eu fiz no OptimizePress. Tá? Todo o texto que eu falo do vídeo, tá? Está aqui, está escrito aqui, ok? Então eu não preciso nem tocar o vídeo aqui, que eu sei que fica ruim na transmissão. Então ajuda assim, ó. Será possível ter sucesso na área de TI? Eu começo com uma interrogação. Todo esse funil é baseado em perguntas. Tudo que você trabalhar aqui vai ser baseado no questionamento, jogar dúvida, jogar perguntas no ar. Então, já começa com essa frase. Isso aqui está tudo no livro, tá? Não inventei nada disso. É uma técnica que o Ryan, depois que eu descobri até como fala o nome dele, em Jorge, tive acesso ao Vitor lá, depois tive acesso mais próximo do Ryan, e era Ryan Lavec. Eu falei assim, putz, esse cara é um gênio, um nome ruim de pronunciar. Ele é meio francês. Muito bom, muito bom. E ele instiga você a colocar uma estrutura, tá? De como se você estivesse fazendo algo que você nunca faz normalmente. E é exatamente isso que acontece comigo. Eu não dou orientação para as pessoas, não dá. Eu recebo muitos e-mails por dia, e depois que você bota esse funil para rodar, você vai receber muitos e muitos e muitos. Tá? Então você começa questionando sobre uma pergunta, falando que não existe solução única, falando um pouquinho falo de mim sem falar de mim, tá? Falo que quero ajudar, e eu montei um processo, sabe? E eu falo assim, se você está interessado ou menos curioso no que eu vou te recomendar, clique no botão abaixo, preencha a pesquisa que leva 30 segundos, isso é importante, tá? E tem uma pesquisa. A minha pesquisa, ela já está no nível, aqui tem uma headline, que eu nem estou gostando tanto dessa headline, eu tenho um teste AB, às vezes mostra essa, às vezes mostra outra, tá? Porém eu estou testando, ok? Estou testando aqui para ver se vai essa. O meu funil,
ele já está no processo um pouco mais avançado, tá? Já está compatível com o celular, mas não se preocupe. Você fala assim, só funciona se tiver o que o Rafael mostrou aí. Não, tem algo mais simples. Deixa eu ver se isso aqui está abrindo. Tá. Isso aqui está feito para celular. E aí você fala assim, mas tá feio isso. Como é que é isso, Rafael? Bom, tá fugly. Functional but ugly. Ou seja, é funcional, mas feio. Mas isso dá certo que você não imagina. O mais simples que você fizer nesse momento aqui vai dar muito certo. Tá? Eu já botei aquele formuláriozinho que abre assim, simplesão. Já tem várias formas de começar isso. Uma delas é essa. Daqui a pouco eu vou mostrar no próprio Fusion como você pode começar. Então a pessoa que escolhe sexo, vai avançando. Eu vou fazendo perguntas e baseado nas respostas, vai trocando aqui as opções. Uma coisa legal que a gente implementou nesse formulário, não sei se o pessoal da Babel viu, quando você seleciona mulheres ou homens, as fotos, os sonhos, as coisas mudam de acordo com... para contextualizar, tá? Então, isso aqui já faz parte do objetivo final, que é personalizar a mensagem. Se a pessoa falou que é homem, provavelmente ele vai querer ver mais fotos de pessoas como ele. Se é mulher, como ela. Se é mulher, tem um certo tipo de coisa que quer gastar, quer investir. Se é homem, outro tipo de coisa, sabe? Então, você tem que começar a personalizar a sua mensagem. Eu fiz através de um formulário, a pessoa segue aqui e vai cair no funil, tá? É a única forma? Não, não é a única forma. Aqui a gente tem as famosas tags condicionais. Você pode fazer isso já dentro do e-mail. Okay? Vamos lá. Eu tenho aqui uma coisa pronta, mas eu vou fazer do zero aqui com vocês para você puxar a ideia geral, tá? Vamos pegar lá. Como é que a pessoa entra num funil, num processo automático seu? Bom, ela entra através de um formulário, como eu coloquei ali. Você pode fazer no próprio Fusion. Inclusive, dá para fazer de uma forma bem simples, bem inicial, no próprio Fusionsoft, aquele formulário que eu fiz para mostrar ali para vocês. Não precisa ser tão rebuscado. Às vezes, com uma pergunta, com duas, você já segmenta o seu público, tá bom? Então, eu vou botar aqui, ó. Esse aqui é um formulário de segmentação. Inclusive, uma vez eu conversei, acho que foi com a Diana, que a própria Babel recomendava um fornecedor externo, até um plugin de formulários, né, Jorge, que pode fazer toda essa questão de deixar o formulário mais bonitinho, encorpado, do jeito do que você quiser do seu site, inclusive com o próprio Infusionsoft, um programador que eles recomendam. Então, se precisar, se você precisar desse tipo de ajuda, conta com eles, né, Jorge? Exatamente. Então, não fica... Não se prenda por causa disso, tá? Isso é só não fica parado por causa dessa coisa pequena. Vem aqui e a gente te ajuda. Mas assim, se você quiser testar, já faz do jeito... Assim, tem que testar, tem que começar do jeito que você conseguir. O mínimo que eu vou colocar aqui, todo mundo vai conseguir colocar na prática hoje. Aqui é uma tag, porque às vezes você segmenta pela tag, né? Você começa uma campanha pela tag. Então, por exemplo, eu tenho uma lista de e-mail pré-existente e tenho um formulário de segmentação para leads novos. Então, geralmente tenho duas entradas nos meus funis de segmentação. Tá? Aí o que acontece? Aí eu mando um e-mail, ok? Ignorando aqui aquela parte de verificação de e-mail, ignorando isso tudo para fins didáticos, tá? Eu tenho uma segmentação aqui, ok? Aqui vem, ó, pergunta de segmentação. Por exemplo, vamos dizer que você não fez segmentação nem no formulário e nem no e-mail que você convidou as pessoas para cá. Você pode segmentar no próprio e-mail. Tá? No próprio e-mail você pode segmentar. Tá? E é bem simples. Na hora que eu começar a botar aqui, vocês vão falar assim, poxa, é tão simples assim? É tão simples assim. Quando você segmenta, você consegue falar com o público da forma que ele precisa e da forma que ele quer ouvir. Tá? O Jorge até me lembrou da história do tapete, que veio um vendedor de tapete aqui, ele botou no e-mail, né, se eu não lembro, se não me engano, eu até lembrei da história, veio o vendedor de tapete aqui em casa e perguntou se eu não estava cansado de comprar tapete que estraga, perguntou se eu não queria um tapete que ia poder passar de herança para meus filhos e tal. Eu nem tenho filho, nem compro tapete, minha casa nem comporta tapete, tem cachorro. Ou seja, ele usou um argumento totalmente errado para me convencer, sabe? Mas quando você faz da forma certa, vai direto no ponto, tá? Bom, então, imagina que você está fazendo bem simplesão e não tem formulário ainda, não tem nada, o formulário só entra direto na sequência. Tudo bem. Faça um e-mail de segmentação com algumas perguntas.
E nessas perguntas você segmenta. Como assim? Bom, vamos dizer que você vai vender, deixa eu ver, ração para cachorro. Ração para cachorro ou não? O meu cachorro aqui tem um negocinho que é muito legal, que é uma comidinha que vem congelada. O Jorge até viu, que vem congelada para os bulldogs. Acho muito legal. Mas tem que perguntar se você mora, sei lá, em apartamento, mora se você tem cachorro grande, pequeno, se você dá ração, se você já conhece, não conhece. Então você vai fazer algumas perguntas, tá? Aí você faz as perguntas, de acordo com a resposta, eu vou botar aqui, ó. Vou botar aqui perfil, vou botar aqui 1, certo? Perfil 1. Vou botar 5 perfis. O Ryan recomenda 5 perfis. Fala que você tem que conseguir segmentar todo o seu público em 5 perfis, tá? 3, 4, perfil. Vou botar aqui 5 perfis. 1, 2, 3, 4, 5. Como assim? Bom, você sabe que você pode perguntar diretamente, tá? Você pode perguntar, por exemplo, uma tia minha colocou um funil desse para funcionar e ela perguntava diretamente. Hoje está rodando até de uma forma mais pessoal. Ela perguntava, quantos anos você tem? Então, o que você deseja? Ela perguntava diretamente, tá? Mas talvez você possa perguntar de uma forma mais sutil. Você já ouviu falar nisso? Você já se interessou em alimentação natural? Já ouviu falar em alimentação natural para cachorro? Você já pensou que a ração pode estar envenenando seu cachorro a longo prazo? Você pode começar com as perguntas mais sutis para perceber se aquele lead realmente conhece aquilo ou não. Lembra que é muito importante, tem naquele livro Great Leads, você saber em que momento está o seu lead. Okay? Não adianta você falar de ponta a taco, de desaceleração, frenagem, com uma pessoa que está começando a dirigir agora. Não sabe nem o que é isso. Que é pisar no acelerador e no freio ao mesmo tempo? Não, mas o carro não é tudo automático. Então a pessoa não tem noção. Você precisa saber onde está o lead no momento. E esse tipo de funil é de segmentação. O grande objetivo dele é esse, segmentar. É saber exatamente onde está cada um. Então você vai, de acordo com o que ele... Aí, como é que é um e-mail desse? É um e-mailzinho com você bota aquele bullet, né? Aquele marcadorzinho redondinho, e cada coisa é uma resposta. E de acordo com a resposta da pessoa, você vai conseguir que o seu funil... Opa, fiz alguma coisa errada aqui. Saiba o perfil do seu lead. Vou pegar aqui, ó. Pá. Ele vai saber o perfil do seu lead, tá? A partir desse momento, você faz a comunicação específica, ó. Comunicação específica. Tá aqui, ó. Pá. E aqui você vai. Cada um desses tem uma comunicação específica. Olha só. Olha só. E vou colocando. Vou colocando. Pronto. Isso aqui é o básico do básico do básico. Porque você, de acordo com o comportamento, você vai comunicar especificamente. Por exemplo, um cliente meu, que agora já está com Infusionsoft, já posso falar isso, que é o Rock in Rio, né? Eles têm a mesma comunicação para o avô, para a criança, para o pai e para o adolescente. Só que assim, é totalmente diferente a comunicação que deve ser feita. Por exemplo, um avô que já foi em umas edições do Rock in Rio passada, ele talvez esteja comprando para o neto ou para o filho dele agora. Você tem uma comunicação para ele. Uma criança, talvez ela não vai comprar, ela não tem poder de decisão. E também ela não vai se interessar por um show, talvez, do Iron Maiden, daquele cara da boca grande, que eu sempre esqueço o nome dele, esqueci o nome dele mais uma vez, que canta lá, já tá velho. Talvez ele não se interesse por isso, mas talvez ele se interesse totalmente no próprio Rock in Rio, mas na Arena Comic Con, ou no Digital Experience, onde vão os YouTubers, sabe? Então você tem que diversificar a sua comunicação. Detalhe, muitas das vezes você vai vender o mesmo produto, só que falando de formas diferentes. Porque o seu produto, o seu infoproduto, o seu curso, tenho certeza que ele se encaixa para uma gama de pessoas. Só que o argumento que você vai usar para cada um deles é totalmente diferente. Tá? Por exemplo, talvez uma pessoa compre um iPhone de mais idade pela facilidade, porque todo mundo tem, porque é simples de mexer. Talvez uma pessoa mais nova compre porque é da qualidade da câmera. Você tem que saber os argumentos, e a partir daqui você vai tirar cada um deles. Viu como é que é simples essa montagem aqui? A partir daqui você iria continuar. O funil se estende por mais. Eu vou até ver se eu vou mostrar aqui a versão completa. Daqui a pouco eu vou perguntar para o Jorge.
Mas vou contar uma história minha sobre essa questão de funil automático, sobre segmentação, que é o seguinte, deixa eu tirar até a tela aqui. Pronto, estou eu aqui. Acho que eu estou pequenininho, se vocês puderem me aumentar aí no software. O que acontece? Eu vou contar a história das vendas recorrentes da nossa empresa antes e depois do funil. O que é venda recorrente? Não é a venda recorrente que vende o mesmo produto todo mês ou uma assinatura, não é isso. A gente tem um website com, sei lá, dezenas de produtos. E só o que a gente tocava para fazer a ação vendia, certo? E a gente resolveu topar o desafio de fazer o funil ESC para saber o que ia acontecer. Tá? O interessante foi o quê? Se você pegasse no final do ano, a gente implementou a primeira versão do ESC, nesse momento não está rodando, porque estamos reestruturando, mas a gente pegou a primeira versão do ESC, a gente botou para rodar em dezembro, por aí, já atrasou um pouquinho em janeiro, início de janeiro, 16 de janeiro de 2016 ou 17, 16 de janeiro de 2017, ano passado. Aí a gente botou para rodar. Quanto que eu tinha de vendas, assim, sem fazer a ação, sem fazer uma fórmula de lançamento, sem fazer uma receita do Frank Kern, sem fazer uma receita de automação do funil, quanto que eu tinha automático? Só por meu produto estar no site lá. Era quase zero. Tinha produto que era quase zero. Quantas vendas começaram a acontecer depois que a gente colocou o funil do ESC? Foi fácil, foi quase mais de 60 mil reais naquele mês. De 30 dias, né? Porque a gente começou no período quebrado. E aí você fala assim, como isso aconteceu? Bom, a gente criou uma comunicação na época para cada curso, ou seja, para cada conselho que eu dava lá, para cada acompanhamento que eu dava lá naquele início do Funil ESC, onde o cara vinha, perguntava, poxa, o que você quer saber? Eu quero, Rafael, me certificar, eu quero empreender na área de TI, eu quero monitorar. Aí ele tinha vários buckets. Cada negocinho desse aqui, o método ESC chama de bucket, tá? Como se fosse um baldinho. Para você enfiar as pessoas com personalidades semelhantes, com momentos semelhantes, até de nicho, de repente se for segmentação de nicho. Então eu colocava lá. E depois do processo ela recebia a indicação de um curso e a opção de venda. O mais incrível do mais incrível é que as pessoas não compravam diretamente naquele momento, mesmo com desconto. Muitas compraram, mas movimentou toda uma questão da nossa empresa de perguntas, de compras de outros cursos. Ou seja, o Funil ESC, ele é saudável para a sua empresa. Você precisa ter. E eu até aconselho o seguinte, se você não tem um funil de segmentação hoje, a sua empresa está sangrando até a morte. Sem você perceber, sabe? Tá com uma artéria na coxa aí, arrebentada, e tá sangrando, você não está nem vendo, daqui a pouco, tô anêmico, morri. Porque quando você começa a botar isso para rodar, tudo você vai ver que se movimenta, tá? As pessoas vão sentir uma intimidade. Mas eu tenho 3 coisas aqui para contar sobre o funil de segmentação, ou sobre qualquer funil, na verdade, tá? E são 3 coisas que você pode não concordar. Tá até aqui no meu script, hoje eu tenho script, Jorge. Tá aqui, eu não uso slide, mas eu tenho script. Como vocês sabem que aqui é um profissional de TI, estudante de marketing, para outros profissionais de outras áreas que também estudam marketing. Não tem aqui ninguém querendo vender para você um treinamento disso, daquilo. Não, meu objetivo não é esse. Meu objetivo é falar o que deu certo para mim e que vai dar certo para você também, se você seguir certinho. Tá? Tem 3 falsas crenças aqui que eu preciso quebrar com vocês. Tá? Primeira de todas, funil automático não existe. Aí o pessoal da Babel fica assim, que é isso? Chamei esse cara para falar isso. Tá? Calma. Não existe uma máquina onde você vai deixar pronta, não vai mexer nunca mais e aquilo vai continuar te dando dinheiro o resto da vida. Não existe. Se existisse, estava todo mundo fazendo. Estava todo mundo com isso rodando, certo? Não existe. Tá? O funil automático, ele vai automatizar ações, respostas, mas você precisa ficar de olho nele. Não existe maquininha mágica de fazer dinheiro, por mais que os marqueteiros queiram insistir em vender isso para você goela abaixo. Você vai ter que olhar o teu funil, você vai ter que verificar. Não adianta você sair... Eu já vi pessoas que saem fazendo isso aqui uma semana e depois, não está funcionando. Mas olha lá na primeira resposta, o que você colocou? Olha lá na segunda, qual o argumento? Qual a taxa de abertura? A pessoa está desistindo aqui, ele não olhou aquilo. Aqui tem uma ferramenta de reporting que você vai vendo cada item, cada aspecto. Aqui estou dizendo na minha tela, que eu deixei de compartilhar agora.
Se você for no Fusionsoft, na sua campanha, você vai no Reporting, você vai ver cada e-mail, cada clique, cada ação. Ou você pode tirar os relatórios, você pode semanalmente puxar. Tá? Quando você está fazendo uma campanha de funil automático, tá? As ações são automáticas, tá? Os resultados dependem de você. Você tem que analisar diariamente, semanalmente. Quando eu estou em campanha, todos os dias eu analiso desde a captura de leads, clique no e-mail, abertura e ação. Todos os dias. Entraram 100 leads, 200 leads, quanto custou, como é que foi, chegou aqui, registrou no Infusion. E o lead para mim registrado é o lead no Infusion que o e-mail recebido. Beleza, porque o Facebook às vezes eu pego aquela tabelinha no Facebook, puxo e jogo para cá. Beleza? Então, quando você começa a fazer isso, você toma o controle do seu funil e da sua empresa. Você precisa fazer isso. Você precisa olhar cada um, porque, olha só, não adianta a melhor ferramenta se você não tem a prática, se você não sabe utilizá-la. Tá? Eu dou esse exemplo, pegando, por exemplo, eu acabei de escrever um e-mail aqui, um e-book, e eu mencionei o seguinte: se eu te emprestar a minha moto mais rápida, nesse exato momento não tenho moto, mas eu sempre estou comprando e vendendo motos. Se eu pegar a minha moto mais rápida e te emprestar, você não vai fazer o melhor tempo na pista na primeira vez que você utilizá-la. Talvez na 10ª vez você vai conseguir. Sabe? Um funil automático vai automatizar esses testes, esse período de adaptação. Porém, você não vai fazer só porque você pegou a espada do Arthur da época lá da Távola Redonda, você não vai começar a lutar melhor. Não. Já pegou uma espada para ver quanto pesa? Sei lá, aquilo pesa uns 30 quilos. Troço pesado. 30 quilos é exagero, mano. Deve ser quase uns 20. Pesado demais. Você vai pegar a espada, você vai tentar manejar, você não vai conseguir. Você precisa de prática, tá bom? Então, a ferramenta está aqui. O método está aqui. Agora, a prática é com você. Você vai precisar praticar isso e ficar praticando. Depois, talvez, você pode automatizar a sua tarefa e jogar para outra pessoa. Mas, com certeza, o funil automático, ele não vai funcionar em modo perpétuo contínuo sozinho. Isso não acontece. Tá? Eu não conheço nada que funcione em modo perpétuo contínuo hoje sem atenção humana. Tudo precisa. Você precisa dar atenção para o seu funil. Ele vai te facilitar a sua vida, vai trazer mais clientes para você, vai trazer dinheiro para o seu negócio, para você sobreviver, é legal? E respirar bem. Você vai até conseguir um bom lucro, porém você precisa ficar de olho nisso, tá? É igual investimento. Por melhor que seja, você precisa ir lá ver se está certinho, ver o que você pode melhorar. Vamos dizer que você deu muito certo, igual o meu, que funcionou, estourou num mês, foi muito legal. Você precisa ir lá olhar, sempre. Tá bom? Faça isso. Depois você vai, no início você vai ficar olhando todo dia, todo minuto, depois você vai passando para um tempinho, uma semana, um mês. Eu cheguei ao cúmulo de colocar no meu Slack, na ferramenta de comunicação, cada vez que alguém entrava no funil, para poder olhar qual era a opção, para ver, para saber se está funcionando ou não está, e para ficar olhando aquilo, era bem legal. Então, no começo, tem um grande amor pelo seu funil, como se fosse um filho novo, recém-nascido, fica de olho nele o tempo todo. Sabe quando um amigo meu acabou de ter bebê? E ele fica olhando para saber se está respirando. Coisa de pai de primeira viagem, né? Ele fica assim com o seu funil, fica olhando. Está funcionando, está respirando, está vendo? Não joga. Tá? Mesmo que você compre um funil na Babel, não joga lá e espera que funcione. Fica de olho nele. Legal? Segundo, falsa crença. Tá? Essa aqui também é pesadinha. O lead não é você. O seu prospecto não é você. Então, para de projetar o seu desejo nele. Para de projetar o que você acha nele. Okay? O lead é outra pessoa. Por mais que você seja o avatar transformado, ou seja, aquele que a pessoa quer ser no futuro, no caso, eu sou o avatar transformado dos meus alunos de empreendedorismo em TI, ou dos meus alunos de TI, que veem minhas premiações, veem minhas conquistas e querem o que eu consegui. Ótimo. Mesmo assim, eu não sou eles. Cada um deles tem uma dúvida, uma dor específica, tá bom? Então você precisa parar de se projetar no lugar deles. É muito comum em reuniões de marketing, falar assim, o cliente quer isso, pensa isso. Não, meu sócio geralmente faz isso, tá? Ele gosta de falar assim, não, é claro que as pessoas querem isso. Aí a Renata, que é minha outra sócia, fala assim, minha esposa também, fala assim, não, óbvio que não. Não, esquece, para de tentar. Usa o raio do funil. Desculpa pela palavra, pelo português, usa o funil e descubra você. Isso aqui é o Microsoft Crystal Ball, sabe? É o que vai permitir que você descubra, como se fosse uma bola de cristal, que está na cabeça do seu lead. Eu vou compartilhar minha tela novamente, pegar aqui, ó, só para mostrar mais uma vez, aqui. Isso, trocou. Pronto.
Vou mostrar aqui. O que você faz? Você pergunta logo de cara, tá? Por exemplo, aqui, ó. Pergunte. Vou botar aqui, ó. Pergunte. Você fala assim, caramba, eu vou ter que ler todas as respostas. Sim, você vai ter que ler. Você pode perguntar no início ou no final. Segundo Lavec, tem uma pergunta que você posta no final, tá? Que para saber o que deu errado, mas você pode perguntar logo no início. Pergunte. Quanto antes, pergunte. Mas eu acabei de perguntar um monte de coisa? Sim. Entrega o conteúdo, faz uma comunicação específica, mas pergunte quanto antes. Porque você vai começar a saber o que você não pescou no formulário, o que você não entendeu, você vai perguntar, tá? No final das contas, você vai perceber que eu estou fazendo uma engenharia reversa do Funil Escrow aqui com você. Você vai descobrir como montá-lo para depois, talvez, montá-lo por completo. Talvez sim, talvez não. Talvez você pegue uma ou duas dicas desse vídeo aqui e está tudo certo. Quando você faz essa pergunta, você tem primeiro, não sei quantas coisas tem não, mas primeiro, você tem uma remoção dos sistemas de e-mail marketing, detecção de spam, tudo, porque virou uma conversa. A pessoa que responde o seu e-mail, ela é sua amiga, ou ela é conhecida, ou você é uma pessoa que você quer conversar. O sistema de e-mail marketing, o sistema de e-mail, então eu posso falar com propriedade da nuvem da Microsoft, ou Exchange, ou Hotmail, ou Outlook.com, ou Gmail, qualquer um desses, eles entendem como conversa. Eles tiram de spam, alguns botam como publicidade, alguma coisa assim, e colocam como conversa, porque você passou a conversar. Então, quando o seu lead responde, o logo mais rápido dos seus e-mails, o primeiro, o segundo e-mail dessa sequência, deixa de ser uma coisa unilateral e passa a ser bilateral, ou seja, é uma conversa. Ele respondeu o e-mail no seu contexto. Isso é muito poderoso, use sempre sem moderação. Essas respostas vão para algum lugar. Você tem que deixar claro que, se você for ler todas, eu leio todas. Diga que leia todas. Se você não for ler todas, escreve uma vez por semana, seja sincero e coloque. Com isso, você fez uma comunicação, tá? Segundo isso, você vai descobrir o que o seu lead quer de verdade. Às vezes ele vai botar um textão, um textinho. Eu não tenho um método que analisa isso automaticamente. Não, eu pego diariamente ou semanalmente uma planilha, copio aquilo tudo, as respostas, colo nessa planilha. E o que eu faço? Eu pego, às vezes eu boto por formulário, tá? Para a pessoa não escrever simplesmente no e-mail. Enfim, o que você quiser, o que você tiver acesso. Pode ser a resposta do e-mail. Copio, coloco no Excel. Aí eu tenho uma média lá, por exemplo, no meu Excel, que eu digo o seguinte, respostas com menos de 100 caracteres são respostas que não dão muito certo. Respostas com mais de 100 caracteres são, preste atenção, porque geralmente quem escreve mais tem mais coisa a dizer e é uma pessoa que demorou mais tempo ali para responder o teu formulário. Faça isso quando você receber mais de 100 por dia, já começa a fazer uma filtragem. Aí eu peguei e começo a ver. Aquelas que têm mais de 100, eu presto atenção e puxo as palavras-chave. Por exemplo, eu peguei argumentos que você começa a descobrir coisas assim, por exemplo, a pessoa tem dificuldade em precificar serviços em TI, tem dificuldade em montar um argumento de venda, coisa que eu nem pensava. Eu pensava que eles queriam um método para crescer a empresa, para desenvolver um negócio, produto. Não, é mais uma coisa mais básica. Como conquistar seu primeiro cliente na área de TI, sabe? Era muito evidente isso, mais do que até desenvolver o negócio, desenvolver o produto, atendimento. Okay? Muitos estavam focados em ferramentinhas e não estavam olhando o restante. Eu comecei a descobrir isso com essas respostas. Aí, com o tempo, você retroalimenta a pergunta de segmentação. Você troca a pergunta de segmentação, as perguntas, né? Aqui eu botei só uma. Poderia fazer uma árvorezinha aqui. Poderia ir crescendo as coisas aqui. Você começa a retroalimentar ela com coisas que você acabou de aprender. Isso é muito legal, porque você começa a aprender de verdade o que o seu público quer e sem ficar se projetando nele. Tá bom? Então, quanto antes, pergunte. Terceiro, falsa crença. A primeira foi: funil automático não existe. Segunda, o lead não é você. Terceira, o problema não é o preço ou o produto, tá? Eu tinha uma caneta aqui para demonstrar, não tenho uma caneta aqui. Não sei onde está minha caneta, cara. Eu ganhei de presente. Quando você... eu vou mostrar a coisa da caneta. O problema não é o preço, não é o produto, não é o Brasil, não é o momento, não é a presidência, não é ano de eleição. Isso não é o problema. O problema é o argumento que você está usando para cada cliente. Muitos têm essa coisa de problema é o preço. Não. Eu acabei de fazer uma ação que não deu certo. E o problema, eu tenho certeza que não era o preço. O problema foi a argumentação, a forma que eu fiz. Só que eu fiz outra que deu super certo. Eu fiz uma que deu super certo.
com o preço de R$ 2.000, em média, R$ 2.000, que as pessoas pagando com cartão e tal. Super certo. Fiz uma de 500 que deu super certo. Fiz uma de 1.000 que não deu certo. Aí você fala assim, ué, como? O problema não é o preço, não é o produto. E o produto era bem parecido com os 2.000. Sabe? Não é o momento, não é a situação, não é a época do ano. Não. É o argumento que você utilizou. E para descobrir isso, eu preciso coletar. Então, se a pessoa não comprar ao final do seu funil, do seu processo, pergunta por que ela não comprou. E tem essa Do You Hate Me Survey, que é pesquisa do Você Me Odeia, sabe? Essa pesquisa visa descobrir o que o lead está passando na cabeça do lead, sabe? A gente bota assim, você me odeia? E toma cuidado com isso, que dá até o Vitor falou sobre essa técnica, o Vitor Damasio falou sobre essa técnica recentemente, ela dá um blowback muito forte, que a pessoa às vezes fica nervosa com esse tipo de e-mail. Aí eu resolvi isso botando assim, você me odeia? Uma carinha piscando. Só isso já resolveu o meu problema. Porque eu pergunto, o que aconteceu? Eu te mandei uma oferta, tal, na linguagem que foi se falando até o momento. Lembra que cada trilha dessa é uma linguagem, e na linguagem que foi se seguindo, eu fui conversando com a pessoa, naquele tom, naquele temperamento, naquele clima, sabe? Se é uma pessoa mais formal, uma pessoa mais de idade, você fala um pouco mais formal, uma pessoa mais jovem, você usa termos mais novos. Enfim, lá aí você pergunta da mesma forma, o que aconteceu? Poxa, eu te botei uma promoção legal, tal. Aí a pessoa responde, por que ela não comprou? Olha só, você pergunta o que ela quer, ela te fala o que ela quer. Você vende para ela o que ela quer, da forma que ela quer, e se ela não comprar, ela te fala porque não comprou. Existe coisa mais perfeita do que isso? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que esse método consegue, deixa eu tirar minha tela de novo, consegue fazer com que você descubra a mente do seu lead, sabe? E como é que você vende todo dia? Bom, essa página inicial de captura tem que prometer uma orientação, como eu mostrei no início, uma orientação, um guia, sabe? Para ela resolver o problema dela. E, geralmente você vai pegar pessoas confusas nesse momento. Então, as perguntas de segmentação, seja em formulário, seja no próprio e-mail, elas devem ser bem claras e bem diretas, tá? Clique aqui se você nunca empreendeu, por exemplo, no meu caso, nunca empreendeu, está trabalhando, não faz ideia como começar seu próprio negócio, mas quer. Ou então embaixo, clique aqui se você já está empreendendo, tentando, mas não consegue ter lucro de verdade, viver bem apenas do seu próprio negócio. Aí ela responde ali. Essa pergunta me segmenta muita coisa. Eu poderia fazer várias, mas só essas duas já me direcionam. E com o tempo, você vai deixar de perguntar tanta coisa, vai conseguir pegar uma coisa, sabe? Por exemplo, pergunta aqui, mais me fazem sobre certificação. Devo estudar sobre essa versão do sistema operacional, você deve conhecer, Windows 10, Windows 8, Windows Server, ou espero para a próxima? Perguntas que se repetem, você acaba sabendo, descobrindo esse tipo de coisa, tá? Então, resumindo esse funil, você vai descobrir o que o seu lead quer, você vai conseguir vender todos os dias, impulsionando essa página de orientação que eu mostrei no início, eu já tirei a tela e ia mostrar de novo, para o pessoal que chegou depois, mas pode pegar o replay, tá? E você conseguindo se comunicar na forma que ele quer, tá? E você vai descobrir isso com o tempo, você vai melhorando o seu funil, você vai cada vez mais tendo uma máquina automática de vendas, que não é perpétuo, contínuo, você vai ter que ficar de olho nela, olhinho nela todo dia, mas ela vai automatizar a comunicação e a venda, você só vai melhorar ela dia após dia. Beleza? E aí, Jorge? Cadê o outro Jorge? Foi embora? O outro Jorge caiu? Tô aqui. Não é o Aldrovante, cadê ele? Ué? Caiu? Caiu. Enfrentando dificuldade com a internet aqui. Ia perguntar ele se mostrava mais ou se deixava para o próximo, porque tem uma coisa aí que eu não combinei com ele se podia mostrar ou não. Pode sim. Tem certeza? Pode mostrar. Então tá, ó. Depois você entende com ele. Deixa eu pegar aqui. Vou abrir a tela aqui, ó. Aqui. Não é brincadeira de marketing não, tá, gente? Isso aqui é meu infuso de verdade. Vou pegar aqui. Demonstração. Esse aqui. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui. Pronto. Esse aqui é de verdade o FunilEsk rodando no Infusionsoft, tá? De verdade, ok?
O Jorge deixou, ele se entenda com outro Jorge depois. Então vai ser sobre isso aqui. Seguinte, você entra no segmentação, isso aqui é um segmento, tá? Isso aqui é um segmento. Você entra no segmento colocando a resposta do formulário ou de um e-mail prévio. Então aqui, entrada no segmento. Então imagina que esse segmento aqui é para mulheres que acima de 40 anos que desejam ter uma profissão, desejam ser professoras. Tá? Então, esse aqui é um segmento. E aqui você começa, olha só, com um insight sobre o tema. Isso aqui acho que eu tenho até um e-mail pronto aqui. Não lembro se eu tenho um e-mail pronto aqui. Não lembro se eu deixei, se eu não deixei. Deixa eu ver. Aqui, ó, tem um insight sobre o tema. Tá? Um vídeo que eu gravei lá em Miami. Tem um insight sobre o tema e prometo para que vai receber outros conteúdos logo em seguida. Então, a primeira sequência está aqui. Tá? Aqui já poderia ter a pergunta. Okay? Aqui eu já melhorei, na verdade, esse modelo aqui, colocando a pergunta. Seguindo em frente, eu tenho a sequência. Essa aqui é a sequência de boas-vindas, é na hora que a pessoa compra, essa sequência de baixo aqui. Assim que comprou, vem para cá. Tá? Ou se já tem um produto, que às vezes as pessoas já têm o seu produto e querem entrar ali só por curiosidade, vem para cá para cima. A sequência que importa é essa aqui, esses 3 bloquinhos. Aqui temos, ó, as histórias. Sempre conta história. Sempre, sempre, sempre. Aqui pode ser... Isso aqui está tudo no livro do Ryan Lavec, ok? Aqui temos as histórias, por exemplo. Deixa eu pegar aqui. Aqui eu tenho 3 histórias. Tenho 3 histórias. Aqui é uma. Histórias do segmento, que se interessam para o segmento, tá? Para o nicho que está falando. Aqui tem outra história. Ó, de não ser refém do seu próprio cliente. Aí tem várias histórias. Você percebe que eu não estou vendendo nada. Estou só prometendo que vai ter vendido alguma coisa. Mas eu contei histórias. Pode ser uma dividida em 3 partes, pode ser 3 histórias. Okay? E agora aqui vem a parte da venda em si. Aí eu baseio naquela receita simples, tá? Urgência. Por que a pessoa precisa comprar nesse prazo, nesse período. Você pode colocar alguma urgência com timerzinho, sem timerzinho. Pode colocar uma urgência... data fixa, lembra que o Infusion trabalha com variáveis, certo? Aqui eu coloquei um FAQ, ou seja, perguntas frequentes sobre o meu curso, sabe? Exatamente, tem pessoas que compram pela emoção, vão ver as histórias, vão comprar direto, tá? Certo? Tem pessoas que compram pela razão, então elas gostam de saber exatamente o que está recebendo, como cancelo, o que é a garantia, como funciona, como eu acesso. Aqui eu tenho cada resposta para cada pergunta, que eu descubro de novo no final. Tá? Testemunhos, sempre bom, porque muitas pessoas compram após somente pelo testemunho das outras pessoas. Tá? Aqui eu coloquei 2 testemunhos, tá? Mas acho que quando clica aqui, vai para outra página que tem mais testemunhos antes do botão de compra. Então, se a pessoa quer ver testemunho, aqui ela vê 2 e depois ela vê muito mais. Okay? E aqui o último dia clássico. Deixa eu ver aqui qual é o título desse e-mail. Não está com o título aqui, mas é o clássico. Esse é o último dia, essa é a última oportunidade, e entra o texto. Lembrando que, você fala assim, as pessoas vão ler isso tudo? Sim, elas vão ler, porque elas elas se sentiram ajudadas por você lá no início do método, do funil, tá? E as histórias também tocam bastante. Lembrando que, qualquer momento que comprou alguma coisa, cai aqui no boas-vindas, aí é boas-vindas de curso padrão. Por último, eu tenho aqui a sequência de feedback. Olha o e-mail Você Me Odeia. Aqui, ó. Esse e-mail aqui, Você Me Odeia, é o excelente, muito legal. Aqui a Fernanda trocou, ó, a Fernanda trabalha na minha equipe. Eu te ofendi de alguma forma? Você pode fazer várias perguntinhas, várias coisas, tá? Mas estou preocupado, decidi fazer uma pergunta. Ficou alguma dúvida? Foi algo que eu disse, deixei de dizer? Ou apenas você me odeia? Aí, essa carinha aqui. Essa carinha aqui, vocês não sabem o impacto que foi, tá? Ela estava assim, ó. Ela estava assim. Isso aqui deu um problema seríssimo, que as pessoas que me seguem, elas são fãs de verdade, sabe? Porque elas acompanham meu trabalho de muitos anos e tem muita história com a Microsoft, superação, e não gostaram dessa carinha. Aí eu tô aqui para essa carinha aqui, tudo se resolveu, porque eles já entenderam que é uma brincadeira, sabe? Mas mesmo assim eles respondem. Isso aqui vem todas as respostas para eu saber. Aí o que acontece? Depois que eles começam a responder isso aqui, a minha equipe vai, e eu também trabalho para fazer um webinário com tirar dúvidas, porque muitas das coisas ali são dúvidas que vão colocar ali. Aí eu faço um webinário tirar dúvidas. Depois eu pego esse webinário, tirar dúvidas, transcrito, eu faço uma transcrição dele para um FAQ,
um e-mail com todas as informações, todas as perguntas respondidas. Depois eu faço uma pesquisa pivô, que é para outro tópico. Se a pessoa realmente não gostou de nada, não quis aquilo ali, talvez ela queira segmentar para outra coisa. E aqui, ó, a pesquisa pivô está no modelo, deixa eu ver, não está no modelo que não está no modelo que eu queria. Tem um e-mailzinho aqui que simplesmente a pessoa escolhe qual é a outra área. Bom, vi que você não quer curso de empreendedorismo, de professor à distância, de corrida perfeita, mas talvez você queira algum outro. Se tem algum tópico que você quer saber, ela clica, ela já vai para um outro Ask de outra área. Legal? Bom, isso aqui é de verdade. Deixa eu fechar aqui. Bom, isso aqui é o que eu apliquei, tá, sobre o método Ask. Se você achou que eu falei rápido, achou que, poxa, foi muito pouco tempo, reveja o webinário, veja o replay, vai pausando ele, tá? Eles devem disponibilizar para você de alguma forma. Liga para o pessoal da Babel, eles me ajudaram na questão dos formulários, questão de página, questão de tagueamento, porque você começa a ter tag para tudo quanto é lado aqui, então uma organização realmente ajuda mais, tá? Na verdade, eu acho que eles têm esse funil prontinho para colocar na sua conta, se você quiser. Fala também com o Jorge aí para ver como é que isso funciona, que já vai direto, assim, você só preenche os e-mails, é muito mais fácil, ok? O negócio é, se você não aproveitar tudo, aproveita parte dele. A questão da pergunta é muito importante, a questão de conhecer o seu lead é muito importante. Legal? Quem está aí, está vendo ao vivo, quem está vendo no replay, escreve se gostou, se não gostou, o que você mais curtiu, só para eu saber. Vou passar a palavra aqui para o Jorge. Valeu, Jorge. Opa, Rafael. Rafael, obrigado aí pelo conceito, pelas explicações, por todo o método de aplicação que você passou aí para o pessoal hoje. Tenho certeza que vai ser de muita valia aí para todo mundo que acompanhou a gente até agora. Quem precisar realmente de ajuda na aplicação do Funil Ask dentro da sua conta, a gente tem o modelo pronto, tá? A gente desenvolveu junto com o nosso amigo aqui, o Bernardes. Qualquer dúvida também que vocês tenham, qualquer tipo de questionamento, se alguém quiser deixar alguma pergunta. Danilo Leandro está aí. O Danilo Leandro, gente, é o nosso próximo palestrante na última semana de maio, a última terça-feira de maio. Vou até botar aqui para vocês darem uma olhada. A gente vai ter um webinar assim como esse com o nosso companheiro Danilo Leandro também, tá? Onde a gente vai falar sobre o funil do webinário perpétuo, que é um conceito muito bacana, que ele passou para a gente no último curso que a gente ministrou do curso avançado do Infusionsoft. O pessoal ficou alucinado com esse funil, então a gente resolveu montar um webinar para a gente poder falar sobre ele. Tá, o Danilo, que já foi aluno do curso, hoje já está sendo palestrante, cara que hoje aí a gente pode dizer que a gente tem orgulho de ter como nosso parceiro, como nosso ex-aluno e mais do que isso, como nosso companheiro de estrada aí no marketing digital. Jorge, você quer falar alguma coisa? Só um instantinho. Só pegar aqui carona no headphone do Jorge. Obrigado, Rafael Bernardes. Muito obrigado mesmo pela generosidade que você colocou, indo direto a ponto. E, claro, vamos levar em conta a sua dica. Esse funil perpétuo do Danilo Leandro, de funil do webinário perpétuo, logicamente a gente vai indicar para as pessoas que vão ter que ficar de olho nele, porque, evidentemente, como você falou, tem que estar olhando o desempenho, porque não tem nada que seja exatamente perpétuo, que fique assim sempre igual para sempre. Então, gente, o convidado que entrou e o convidado da próxima reunião, muito obrigado e, obviamente, a todos os colegas que estão aqui na sala. Espero que esos 2 o 3 objetivos que esta serie de clientes de suceso de Infusionsoft tem, que é entregar conteúdo, generar un grado de networking y también inspirar a las personas de que es posible. O Rafael pegó o que eu escrevi num cantinho do quadro. Não comprou o livro, acho que vou ter que dar de presente o livro para ele. E, de fato, fez acontecer de uma maneira incrivelmente
eficiente. Ele já mostrou isso o ano passado como convidado especial de um curso de infusão avançada em São Paulo, e Danilo recentemente também fez o mesmo com seu curso, com seu webinário perpétuo. Então, obrigado comunidade, obrigado parceiros, obrigado amigos, obrigado clientes, obrigado colegas por estar aqui e deixar este excelente conteúdo e esta inspiração. E aguardamos o Danilo, que pronto vai estar com a gente, como falou Jorge Luiz, ao final, na última semana de maio, na terça-feira, 16 horas, dia 29 de maio, 16 horas, com o funil do webinário perpétuo. Pode acreditar que é um funil F, muito bom. Grande abraço para todos. Valeu, até mais. Obrigado, gente. Até a próxima.